Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a um comentário. Então, não saia daí, fica comigo. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou responder a um comentário, porque esse comentário é um comentário que ficou muito grande, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou responder só a um comentário e, quando puder, vou responder a outros comentários também. Tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos meus amigos ateus e agnósticos desigrejados que escrevem nos comentários, participam, aqueles comentários que contam ali um pouquinho da tua história, que conta ali um pouquinho do teu dia a dia, né? O que ele fez, se ele conversou com algum crente. Gente, eu tô adorando os comentários de vocês. Olha, muito bom. Eu fico rindo vendo os comentários, e tem outros que eu acho muito legal, assim, o fato de vocês contarem um pouco do que o que aconteceu ou do que acontece no dia a dia de vocês. Isso é muito bom, essa interação, eu gosto muito disso. Muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. E bora pro vídeo! Então, gente, eu já estou aqui com um comentário, tá? Que eu vou responder. O comentário é do Augusto José, tá? É um comentário grande, tá? Então eu vou ir respondendo por etapa, né? Eu vou lendo e vou respondendo, que é um comentário bem grande, tá? E antes de mais nada, eu quero agradecer ao Augusto pela participação dele, tá? Por ter participado, por ter escrito nos comentários. Esse canal, ele é um canal para poder tirar ali suas dúvidas, é um canal para aprender, é um canal para desenvolver, é um canal para se dialogar, tá? E eu agradeço muito, Augusto, pela sua participação. Então, vamos lá. O Augusto, ele diz assim: não, mulher, você não se tornou agnóstica. Você sempre foi agnóstica. O Augusto, ele está comentando num vídeo meu, eu vou deixar o card aqui para vocês, um vídeo que eu fiz explicando, né, por que eu me tornei agnóstica, e ele está respondendo a esse vídeo, né? Então ele colocou: não, mulher, você não se tornou agnóstica, você sempre foi agnóstica. Essa desculpa de que a pessoa nunca foi crente, nunca acreditou em Deus, isso daí é uma coisa que não vem de agora, não. Isso daí sempre foi assim. Até mesmo quando eu fazia parte da igreja, eu lembro que os crentes, quando tinha alguém que não queria mais ir para a igreja, que não queria fazer mais parte de igreja, ou que aquela pessoa tinha virado ateu, alguém da igreja sempre falava assim, até, mas os pastores, né? Eles sempre falavam assim: ah, essa pessoa ela nunca foi crente. Porque isso é uma desculpa, gente, para poder dizer que a pessoa nunca acreditou em Deus. Ou que a pessoa se decepcionou com os homens. Porque Deus, ele nunca perde. Ele nunca pode perder. Então, se a pessoa era crente e deixou de ser crente, é porque ela nunca foi crente. Você está entendendo? Isso é uma desculpa que sempre existiu no meio evangélico, no meio gospel, tá? Então, essa questão do Augusto falar que eu nunca fui crente, né, que eu sempre fui agnóstica, é porque isso daí já é uma coisa já muito falada realmente no mundo evangélico. Vamos continuar aqui. É que para saber que você era agnóstica, você precisava passar por uma religião para poder descobrir que você nunca teve fé. Lembra quando você, ouvindo os sermões, nunca concordava com nada daquilo que estava sendo pregado ali? Não, Augusto, deixa eu te explicar. Eu concordava com os sermões,
porque eu era cega. Eu achava que tudo aquilo dali era verdade, que os pastores eram a autoridade de Deus na terra. O que eu não concordava é que a igreja, ela pregava uma coisa e eles não colocavam em prática aquilo que eles pregavam. Entendeu? Por exemplo, ajudar o próximo, essas coisas. A igreja nunca que ajudou ninguém. A igreja fala que ajuda a pessoa com uma cesta básica, mas na verdade não é nem a igreja que está ajudando a pessoa com a cesta básica. É os irmãos da igreja que vão ofertar, né, no início do mês, eles levam lá os quilos de alimento. E aí, aqueles quilos de alimento, né, o pastor faz lá uma cesta básica e ajuda ali o próximo. Ele mesmo não tira da carteira dele ali o dinheiro do aluguel da pessoa que não pôde pagar, ou então o dinheiro de passagem para a pessoa ver emprego. Eles não ajudam. Então, tipo assim, os sermões, doutrinas, eu concordava porque eu era cega, mas muita coisa que eles pregavam, que estava escrito na Bíblia, eles não colocavam em prática. Essas coisas eu não concordava, entendeu? Pois é assim como você, muitos ateus ainda estão lá dentro das igrejas, relutando em sair, porque acham que em algum momento alguém vai trazer uma mensagem ou um argumento bíblico que vai despertar nelas a fé. Mas quanto mais elas insistem em continuar, mais elas se perturbam, mais elas se perturbam. Não foi exatamente isto que aconteceu com você, mulher? Olha, eu não diria que foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu não me perturbava pelas coisas que acontecia na igreja. Assim, para mim tudo era normal. Tudo era normal. Tinha coisas que acontecia, por exemplo, traições dentro da igreja, o pastor traía a sua esposa, ou então um membro da igreja traía ali, né, o seu esposo ou a sua esposa, em que eu achava isso errado, né? Eu achava isso errado porque dentro da igreja eles pregam que tem que existir santidade, que não pode haver traição, que não pode haver relacionamento antes do casamento, e isso era o que mais tinha. Então eu ficava assim, desconfiada, mas nossa, mas quanta coisa errada dentro da igreja, né? Mas assim, me perturbar, eu não me perturbava, porque eu achava que tudo aquilo era assim, eu achava que existia um Deus e eu achava que as pessoas eram pecadoras e eu continuava ali com a minha fé, porque eu acreditava, né? Por mais que você pense que eu não acreditava em Deus, eu acreditava em Deus, tanto é que eu ia para a igreja, eu lavava banheiro, eu fazia comidas, eu fazia almoço, fazia jantares, eu arrumava púlpito de igreja, eu cantava, né, que fazia parte de ministério de louvor, porque eu achava que aquilo era importante. Eu limpava ali o altar, limpava o chão da igreja, né? Fazia orações, fazia jejum, subia para monte, porque eu achava que tudo aquilo era correto, eu achava que tudo aquilo era importante, eu achava que existia um Deus ali que recebia, né, toda essa minha oferta, eu achava que existia ali um Deus. Então, por isso que eu não me perturbava, porque eu continuava olhando para Deus. Você só conseguiu perceber que não tinha fé quando apareceu um ateu para te convencer daquilo que você não conseguia entender. Ou seja, você entendeu que não tinha fé. Não, pelo contrário. Eu tinha fé e eu perdi a minha fé. E não foi um ateu, tá, Augusto? No início, não foi um ateu que chegou para mim e mudou a minha mente. Quando eu saí da igreja, por ver muita coisa errada, né? Eu saí da igreja e fiquei trocando para outras igrejas para poder tentar ali achar Deus. Né? Como eu disse para você, eu não saí da igreja e fiquei sem igreja por me decepcionar com os homens.
Eu saí de uma igreja, eu ia para outra, porque ali eu achava, né, estar procurando Deus em outro lugar. E, na verdade, eu nunca encontrei esse Deus, porque esse Deus, ele não existe. E não foi um ateu que chegou para mim e disse que Deus não existe. Os ateus, eu só fui ter contato com os ateus quando eu já tinha percebido muita coisa errada, quando eu já tinha estudado a Bíblia, quando eu já tinha buscado estudos sobre a religião, né? A minha fé já não estava lá mais essas coisas por causa dos estudos que eu fiz. E depois disso é que eu fui me deparar com os canais de ateus. E aí eles me ajudaram a entender que a religião realmente é uma criação humana, que não existe Deus ali, tá? Eles me ajudaram, mas não foi os ateus que mudaram a minha cabeça em questão de acreditar ou não em Deus. Eu já estava desacreditando. A coisa é simples assim. Ateu já nasce ateu, crente já nasce crente. Ambos só depende do tempo em que a descoberta vai acontecer. Paulo diz em uma das suas cartas: a fé não é um privilégio de todos. Antes que a fé viesse, estávamos debaixo de aios, que são as leis e os mandamentos, impossíveis de se cumprir na íntegra, pois ninguém foi capaz de cumprir toda a lei sem tropeçar em nenhum dos seus preceitos. Aproveita a vida, mulher, faz o que te der na telha, mas não se levanta contra o Todo-Poderoso, porque você creia ou não, vai chegar o dia em que você vai estar frente a frente com ele. Aí, Augusto, o que acontece? A gente vai entrar no campo da predestinação, né, gente? Para quem não sabe, predestinação, né, é quando Deus, ele já determina, antes mesmo de você nascer, quem você vai ser. Se você vai ser ateu ou se você vai ser crente. E é isso que o Augusto está tentando dizer. Ele está dizendo que nós já somos predestinados a não acreditar. Então, isso quer dizer que se hoje eu tenho um canal agnóstico e se hoje existe ateus com canais ateus no YouTube, é porque Deus quer assim. E isso faz parte dos planos de Deus. Foi ele quem quis assim desde o princípio, entendeu, gente? Isso já é tudo calculado, arquitetado, planejado, tá? Por Deus. Então, Augusto, olha, a coisa piorou por aí. Porque quando a gente fala de predestinação, aí a coisa piora. Porque assim, você está querendo defender o teu Deus. Você está querendo dizer que Deus, ele já escolhe desde o início que eu vou acreditar ou não. Então vamos lá. Então você quer dizer para mim que se uma criança, né, que é predestinada a não acreditar, aí vamos lá. Essa criança, ela nasce. Aí chega uma pessoa para essa criança, ela vai dizer para essa criança que existe um Deus bom, que existe um Deus misericordioso, que existe um Deus bondoso, que existe um Deus Pai que anda com essa criança, que existe um Deus que escuta a oração dessa criança, e aí essa criança, ela vai começar a acreditar naquilo que estão falando para ela. E aí vamos dizer que essa criança, ela nasceu pobre, sem condição nenhuma, sem condição financeira. E aí essa criança, Augusto, ela faz uma oração para Deus. Ela começa a acreditar que existe esse Deus, que esse Deus é bondoso, que esse Deus escuta as orações. E essa criança, ela vai fazer ali uma oração, pedindo o quê? Pedindo por um prato de comida, pedindo por um pão na mesa no café da manhã, ou um Nescau que ela não tem,
ou um biscoito que ela não consegue comprar, ou até mesmo uma carne, uma mistura no seu almoço e no seu jantar, e simplesmente nada acontece. Então você quer me dizer que esse Deus, ele é maldoso suficiente para ouvir a oração dessa criança e não fazer nada, porque simplesmente ela foi predestinada a não crer em Deus quando ela fosse adulta? Então você está querendo dizer para mim que esse Deus ele é tão sádico que ele vai ouvir ali aquela criança orando, pedindo, suplicando, gemendo de dor, gemendo de fome, e ele não vai fazer nada, porque simplesmente ele escolheu aquela criança a ser predestinada. Então a coisa piorou, Augusto, a coisa piorou. Então você quer dizer que essa criança. Não, peraí, deixa eu tentar te entender. Será que isso tem alguma coisa a ver com a classe social? Por exemplo, a pessoa é rica, aí Deus, né, antes da criança, daquele rico nascer, Deus vai lá e escolhe ela para acreditar em Deus. Vamos dar um exemplo. E aí essa criança rica, ela é predestinada a acreditar em Deus. E essa criança, ela vai nascer, ela vai ter todo o conforto, ela vai ter toda a estrutura, ela vai desenvolver, ela vai ser bem na vida, porque Deus escolheu assim, Deus predestinou aquela criança a ser rica. E a pessoa que é pobre, a pessoa ela vai ter um filho. E esse filho que vai nascer pobre, então Deus predestinou ele a ser pobre, então Deus escolheu ele a passar necessidade, Deus fez com que ele passasse toda a dificuldade financeira do dia a dia, né? Ele cresceu ali sem estrutura, sem conseguir ali uma profissão, né? Com uma vida de muita dificuldade, porque Deus escolheu assim. Então esse Deus ele escolhe por classe social também, né? Como é que funciona isso, né? Vamos tentar entender aí, né? Porque uma pessoa rica, ela vai ter toda a estrutura, né? Ela vai ter tudo o que ela quer. Uma pessoa pobre, ela não vai ter nada. E tudo isso com a ajuda de Deus ali, né? Porque é Deus que está predestinando aquela pessoa a ser pobre. Você acha justo isso de Deus? Você acha isso legal que Deus escolha alguém para ser pobre e escolha alguém para ser rico? Você acha que Deus ali, ele não está fazendo acepção de pessoas? Aquela pessoa que vai ser rica, ela vai viver muito bem, ela não vai passar dificuldade. Aquela pessoa que é pobre, ela vai viver na miséria, ela vai passar dificuldade e isso vai dificultar o futuro dela. Então, você está complicando mais ainda quando você fala de predestinação. Realmente, essa coisa de predestinação existe na Bíblia. Existe na Bíblia aquela parte em que fala que Deus escolheu a gente ainda no ventre de nossa mãe. Ai, agora o cachorro danou a latir aqui. Gente, eu espero que vocês consigam me ouvir. Realmente na Bíblia existe essa coisa de predestinação. Existe essa coisa de que antes da gente nascer, Deus ele já escolheu a gente no ventre da nossa mãe. E também tem aquela questão de que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo, né, de Israel, né, sair lá do Egito, o povo judeu, né? Então, esse Deus, ele endureceu o coração de Faraó para que matasse os primogênitos ali, né, do Egito. E ele matou todos os primogênitos do Egito. Quer dizer, ele endureceu o coração de Faraó para ele cometer uma maldade dessa que foi matar ali os primogênitos do Egito. Então aí a coisa piora, porque aí a gente está falando de um Deus sádico, onde ele planeja, onde ele arquiteta esses planos malignos
de escolher as pessoas, usar as pessoas como robôs para que elas sejam aquilo que ele quer. Ai, meu Deus do céu, esse cachorro não vai calar a boca, não. Olha, gente, é terrível para poder gravar. Então, Augusto, o que que acontece? Aí o que que eu falo para você? Então, para que que existe essa questão na igreja de evangelização? Você não acha, então, que não deve haver essa questão de evangelização? Então, para que que os crentes vão para os trens e grita lá nos trens para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham para a igreja, se já somos predestinados por Deus? Então, assim, fica uma bagunça de pensamentos, né? Porque você fala uma coisa que já somos predestinados, né? Que a gente não acredita porque Deus quer assim. Aí vem outra pessoa e fala que Deus ele tá ali para salvar, que Deus ele tá ali para poder perdoar, né? Que Deus ele tá ali para poder acolher as pessoas. Se nós já somos predestinados a não acreditar, né? Se esse é o nosso caminho, se esse é o nosso destino, então não tem que haver evangelização de igreja em lugar nenhum, não tem que ficar perturbando ninguém nas praças para que essas pessoas se convertam, para que essas pessoas entrem para a igreja. Por quê? O que que elas vão fazer lá dentro se você está me falando que é perda de tempo? Porque se existe a predestinação, então não tem que haver evangelização. Tem que haver ali. Se aquelas pessoas que já são predestinadas. Ai, gente, tá difícil. Tá difícil gravar, gente. Esse cachorro não cala a boca, tá difícil. Então, Augusto, fica difícil, né, a gente essa bagunça de pensamento. Você diz que já somos predestinados, aí chega outro crente fala que nós temos que voltar para os caminhos de Deus, que nós temos que se converter, que nós temos que voltar para a igreja, fazer parte de igreja, se converter de novo. Se você está falando que já somos predestinados, então não tem como voltarmos para a igreja, não tem como acreditar nesse Deus, porque esse Deus, ele quer assim, esse Deus mau, esse Deus sádico, né? Ele escolheu isso. Então a coisa piorou. E quando eu estiver frente a frente com ele, eu vou dizer para ele o seguinte: por que, Deus, que você me escolheu para ser assim, sem que eu queira ser assim? Não foi uma escolha minha. Por que que você fez isso? Por que que você me obrigou a ser uma coisa que talvez eu não queira ser? Né? Porque ele me escolheu assim, ele me fez assim, não foi uma escolha minha. Você está entendendo que a coisa piorou? Porque não foi uma escolha minha, foi ele quem me fez assim. Então, se hoje eu acredito ou não, é por causa dele. Se hoje eu tenho um canal no YouTube, um canal agnóstico contra as religiões, é porque ele quis assim, ele quis que eu estivesse contra as religiões. E aí você vai ver que Deus ele também escolheu as pessoas assassinas, que ele também escolheu os abusadores, né? As pessoas que gostam de violentar ali crianças, né? As pessoas que matam, né? As pessoas que roubam. Quer dizer, foi Deus quem escolheu aquelas pessoas para elas serem o que elas são. Então, se uma pessoa ela mata, foi porque Deus escolheu ela para matar. Se uma pessoa rouba, é porque ele escolheu aquela pessoa para roubar. Se uma pessoa abusa de alguém, né, é porque Deus ele escolheu aquela pessoa para ser aquele mal ali que ela está fazendo. Né? Então, predestinação é isso, é Deus escolher tudo como Ele quer. Nós somos um robô de Deus aí, Deus ele controla a gente, né? Cadê aquela história de livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio se somos predestinados, né? Somos predestinados tanto a fazer o bem como a fazer o mal também.
Então você quer dizer que Deus ele é responsável por todo esse mal que você vê em sua volta. Porque estamos falando de algo determinado por Deus, de algo planejado por Ele, né? Então a coisa piora. Então, assim, é muito complicado, sabe, esse argumento de dizer que somos predestinados, porque a coisa piora. Então não precisamos de igreja, porque aqueles que acreditam vão procurar uma igreja e aqueles que não acreditam não vão fazer parte de igreja. Então não temos que ser obrigados pelos crentes a fazer parte de igreja, entendeu? Porque nós somos predestinados. Entendeu, Augusto? Augusto, eu agradeço muito, tá, pela sua participação. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, escreva sua opinião nos comentários. Eu gosto muito da participação de vocês nos comentários, tá? Fica comigo. Eu sou agnóstica, não acredito em Deus. Vou trazer novos vídeos para vocês. Grande beijo a todos vocês e fui!